Bom dia, boa tarde, boa noite, porque afinal o encontro das gurias, né? Ela está pulverizada em diversos horários aí no dia. E aqui, sempre com esse trio que já tá bombando, né? Encontro com as gurias, Beth Lambes, né? A nossa querida Andréia de Iemanjá e eu, a Rosaura K. Agora eu resolvi ser Rosaura K para ir traçando uma nova história, coisa linda. E essa história vem acontecendo. E vocês, gurias, fazem parte dessa história, né? Tu, minha guria meiga, a minha guria doce, e assim a gente vai levando. Um dia não é igual ao outro, e quem vê cara, não vê coração. E hoje a gente tem que se cuidar mais ainda, porque parece que todo mundo tem uma veia artística, né? Assim, o que vocês acham disso no dia a dia de vocês? O que tá por... Porque assim, eu noto, Andréia, tu que lida muito aqui com as pessoas estão com medo de dizer que estão felizes. Por causa do tal do... se eu disser que eu tô feliz, não vai dar certo. É. Então, o que a gente... Aí começa a ver, Beth, claro, tu lá nas festas, tu vê todo mundo feliz, né? Momentos maravilhosos. Então vamos conversar um pouco sobre isso, sobre esses medos, esses altos e baixos. Mas ao mesmo tempo existe uma controvérsia, porque tu vê os faces aí, todo mundo postando o que é o melhor, que tá lá no tal lugar, a vida maravilhosa, quer dizer, existe uma controvérsia. Ao mesmo tempo que as pessoas têm medo de dizer que elas são felizes e que sabem curtir a vida, existe esse lado de querer mostrar uma imagem que às vezes, muitas vezes, não é verdade. Não é a realidade. Mas é um prazer receber hoje o Encontro das Gurias aqui na Andradas, aqui onde eu uso as minhas cartas, onde eu uso meus búzios para orientar pessoas que às vezes passam por essa tormenta. É verdade. De terem que estar guardando, de não poder contar para ninguém um projeto, aquilo que está acontecendo, que tem medo que entre areia, que entre um olho gordo, ou porque deu errado. Por que deu errado? Se tinha tudo para dar certo, por que deu errado? Ou então, pois eu vejo que o fulano deu tudo certo, que não sei o que. Aquela coisa. E hoje eu vejo assim, ó, o celular tá aqui. Pra mim é um instrumento de trabalho. Mas pra muitos é um instrumento de tortura. Porque ficam investigando a vida dos outros, só tiram. Enquanto eu tô aqui vendo televisão, no domingo de tarde, o outro tá lá se divertindo. E às vezes a pessoa tá fazendo um esforço imenso pra tirar foto, pra mostrar. Né? Como é que é? Aquela taça de chocolate lambuzada de Nutella. Né? Então a gente tem que cada vez mais se preocupar, não ser egoísta, mas fazer uma reflexão de si, né? O que eu preciso melhorar, porque tá complicado, é muito mais olhando o outro. Sim. E nem sempre o outro é aquilo que a gente tá enxergando. Não, o que eu acho mais grave, tu olhar o teu umbigo, tu tá errado, porque tu tá pensando só em ti. Mas tu olhar o outro por inveja ou porque gostaria que ele é pior ainda. O que tem que acontecer é as pessoas pararem de olhar o seu umbigo e ver a diferença que pode fazer positivamente na vida dos outros. E é isso que tem que acontecer. Então as pessoas saírem dessa preocupação de, puxa, o outro conseguiu, eu tenho que conseguir. Não, o outro que conseguiu, que bom, o que eu posso fazer para ajudar outros a conseguirem? Ou, de qualquer forma, a diferença que eu posso fazer até para aquela pessoa que conseguiu, poder dizer para ela, que bom, feliz de ti que conseguiu, como que a gente pode ajudar outros a conseguirem. Mas outras coisas também eu acho que a gente tem que começar a manter um pouco de privacidade, sabe? Não, isso eu também acho. Se dar respeito, demais. Se dar respeito e manter um pouco de privacidade, não tá mostrando tudo que faz. Mas isso eu acho que não é uma demonstração de insegurança de si mesma, na necessidade de ter que expor, de repente, o que nem é. Pode ser, Beth, mas também tem aquela... acontece tão naturalmente, sabe? Todo mundo tá mostrando o que tá fazendo, é tão natural. Só que eu tenho um urubu na volta, né? Rivalidade. Olha lá, ela tá passeando, então ela tem dinheiro, então nós vendemos tal coisa, então vamos vender pra ela. Ela pode, entendeu? Aí aquela coisa assim, e as gurias estão com um programa na televisão, mas mal sabem que a gente tem um projeto, que a gente trabalha duro pra estar aqui. É tudo construído. Tijolinho por tijolinho. E a ideia é estarmos aqui pra gente poder trabalhar mais para voltarmos aqui
Não, né? E outra coisa, apaixonar as pessoas que estão nos ouvindo, porque esse é o nosso foco, né? Ah, tudo bem, eu falo dos eventos, tu fala das cartas, a Rosaura fala dessa área nutricional que vai dar cada vez mais sequência, mas uma coisa é fato, a gente está aqui, acima de tudo, pelo prazer de poder estar fazendo diferença na vida das pessoas. Acrescentando, né? Tu sabe que quando eu comecei na religião, do meu pai de santo, foi o primeiro site de religião no Brasil. Imagina, olha que legal. Não existia site, 25 anos atrás. Eu li muito e era muito difícil ler, porque tinha pouca literatura. Sim. E tudo vindo lá de cima, do candomblé. Pouca coisa daqui. É que nem eu. Hoje em dia... Nada. Hoje chove. O primeiro espaço que foi dado para a religião afro-brasileira na TV foi dado pela Marley Soares. Na antiga TV Guaíba. Então, é um assunto, não que eu queira polemizar, falar em religião, mas de discriminação, de preconceito. Sim, sim. Hoje em dia, todo mundo é artista, todo mundo é orientador espiritual. Porque Todo mundo é chefe. todo mundo é nutricionista, todo mundo é decorador, todo mundo é festeiro, todo mundo é tudo. Todo mundo é organizador de festa. Todo mundo é tudo. Fotógrafo. É incrível, mas é verdade. Mas tá tudo muito fácil. Mas olha, eu digo, mentira tem perna curta. Ah, graças a Deus. Porque quando a gente faz uma imagem e quando a gente faz uma vida reta, direita, correta, honesta, ela aparece. E quem não faz, mais cedo ou mais tarde, aparece também. Com certeza. É pego. Vamos ao pudim de claras, que é apaixonante. Princípio básico. Vocês vão fazer uma calda de açúcar queimado, mas não deixem queimar, obviamente, até ele derreter e ficar cor de caramelo. Eu normalmente gosto de botar de 10 a 12 colheres de açúcar para caramelar. Mas aqui já está o caramelo pronto, então vocês vão ver que fica numa consistência que ele está quente. Eu sou exagerada em tudo na minha vida, então eu tenho uma tendência de fazer com bastante caramelo. Então vocês vão ver aqui e vocês vão circulando para realmente forrar toda a forma. Então isso é importante, é um detalhe que vale a pena. Então, depois que a forma está toda besuntada, e automaticamente com esse frio a calda já vai secando, então vai ficando grudada na forma. Olha aqui, ó, já estou até fazendo os fios, os pontos de fio. Então, tá caramelada, tá pronta, deixem ir secando e aí vocês vão fazer o processo do merengue, que também não tem mistério. Aqui tem 5 claras, vamos colocar aqui, começar a fazer a batedeira, fazer o serviço dela, que é bater bem. Detalhe importante, em ponto de fio, aqui eu vou até bater um pouquinho mais, mas ao ponto que vocês viram que não cai o merengue, né? Então ele literalmente está endurecido. Agora vamos começar a botar o açúcar lentamente e deixando bater. Então, na verdade, vão ser 12 colheres levemente batidas de açúcar. Deixem bater bem, isso é muito importante para incorporar o açúcar nas claras. Esse é o ponto. Vocês vão ver que também vocês viram ele de cabeça para baixo e ele não cai, literalmente, tá? Então, tá pronto o pudim. Gente, não tem mistério. Mas se vocês quiserem, vocês podem largar pedacinhos de ameixa, podem largar nozes. Vocês voem na ideia. Porque isso é que é o grande diferencial da cozinha. É personalizar, fazer como vocês gostariam, como as papilas gustativas de vocês gostariam de saborear. Então, voem. Então, vocês viram que deu essa forma aqui, ele cresce. Então, só apertem bem para cobrir as bolhas de ar que possam fazer no fundo. E com um lambe-lambe, não deixem sobrar nada na tigela, por favor. Tá? Agora eu tô com uma colher, mas o ideal seria um lambe-lambe. Então, com isso, vocês têm,
e simplesmente agora vai ao forno. Aí forno é uma coisa muito discutível, depende muito do forno. No caso, eu uso em média uns 15 a 20 minutos. Fogo mais ou menos em 170, 180 graus. Com isso, vocês vão ter um resultado, ele vai subir mais ou menos até aqui, desce depois, quando ele esfria, ele desce um pouquinho, mas ele fica nessa tentação que vale a pena. E se qualquer dúvida, me liguem, 981 20 3700, que eu posso ajudar e orientar se alguma coisa vier na dúvida de vocês. Mas realmente acreditem, com essa calda, quando tu vira, ele não gruda, ele simplesmente escorre. Então, o ideal é virá-lo morno, tá? Não quente, nem frio, morno. E uma dica que eu quero dar é que, assim, ó, só para ter ideia, esse ovo aqui quem montou foi o meu neto, na brincadeira. Então, eu trouxe de propósito para vocês terem uma ideia. Então, botem as crianças a participar, botem, mas eu não sei fazer a casca de ovo, vai lá na Lambs, compra a casca de ovo que vai ter lá individual para vocês montarem em casa. Às vezes tem aquele pudim especial, por favor, usem a criatividade e imaginação. Então, a Lambs, vocês têm desde a casca só do ovo, até eles recheados com tortas. Hoje eu trouxe 2 tipos de torta, a Pecado Capital, que é de leite condensado negrinho e uma nuance de contrô, e trouxe a Baianinha, que é de quindim, ameixa, ovos moles e fios de ovos, que parece um papo de anjo, porque ela é pura calda, é maravilhosa. Então, todas essas vocês podem montar os ovos de Páscoa. Então, aqui ó, só para teres ideia, aqui se saiu loqueando, botando tipo cookie banhado no chocolate, um moranguinho, nesse outro eu comprei no supermercado aqueles que são os enroladinhos, misturei com bombons da Lambs. Então assim ó, ovo é justamente, como é que se diz, renascimento. Então é muito importante renascer essa criatividade, esse prazer por estar fazendo alguma coisa diferente. Então usem e abusem disso. Aqui, por exemplo, tem essa, assim ó, eu sou fissurada por cereja, então eu sou um perigo aqui perto, confesso que é uma tentação. Ali vocês têm aquela do coelhinho no MM. Então assim ó, pensem, pintem e bordem, é muito legal e a Lambs está com essa disponibilidade para vocês. Voem. Ali ó, aquele parece, não sei se está conseguindo focar bem, esse aqui é uma ambrosia como no tempo da nossa avó dentro da casca do ovo. Vocês têm o mousse de chocolate, então por exemplo, todas elas, inclusive essas que tem bombons, no fundo vocês têm um recheio de leite condensado, um recheio de negrinho, um recheio de doce de leite e tudo com esses acabamentos. Então é muito importante quando tu comeres, tu sentir assim ó, aquele sabor de valer a pena. Bom, a Beth falou no ovo, e o que significa o ovo de Páscoa? Vamos lembrar, é o renascimento, na verdade é o começo de uma vida, né? É a prosperidade que cozinha, tu faz, tu já tem um alimento, já tem uma refeição. Então, o ovo tem um simbolismo, não é à toa que na Páscoa é ovo de Páscoa, em formato de ovo. Já vem lá de muito antigamente, estamos no mundo moderno, onde é só celular, onde é tudo só online, é tudo hashtag, mas a gente tem que voltar às origens e buscar dentro daquelas simbologias. Tudo bem, mudou a religião, mudou a igreja, mudou as crenças, mas ainda tem. Na igreja os padres usam a estola roxa porque é sinônimo de luto pelo Cristo que morreu, que é o renascimento. Se a gente não voltar a acreditar em alguma coisa, o mundo não tem cura. A humanidade está doente de tanta tucanação, de tanta correria e tanta luta por qualquer coisa, então a gente tem que voltar. Eu faço para Mariana, mas o prazer da Mariana em receber o ovinho de Páscoa, encontrar o cesto, mas o meu prazer de preparar também é impagável. E o simbolismo do ovo é isso, né? Eu trouxe aqui uma ideia hoje, que eu não tinha nem comentado com as gurias ainda, tô pegando de surpresa. Por que não decorar a casa para Páscoa, né? Por que não entrar na energia desse período todo? Aqui eu fiz, olha, quem não tem uma tacinha, uma tigelinha de vidro? Arroz, que é sinônimo de prosperidade, porque esse punhado de arroz que você colocar numa panela, ele vai
multiplicar e muito mais. O ovo, que tem todo o simbolismo de Páscoa, de nascimento, de prosperidade, de esperança, né? Uma vida nova é uma esperança de coisas boas. Aí eu enfeitei com umas florzinhas para dar um quezinho. Então, a minha sugestão de colocarem na sua mesa de Páscoa, já na sua casa, chamando deste período a prosperidade para estar ali junto contigo. Todo mundo conhece a espada de São Jorge. Ela foi, um tempo atrás, muito usada na decoração. Aqui eu tenho as minis, né? Eu trouxe essas pequenininhas, eu guardo com tanto carinho, eu cuido delas com tanto carinho na minha casa, embora tenha vasos de maiores, tem na frente de casa plantado no pátio, no canteiro. Mas sabe que essa é está na lista das plantas da NASA, porque ela purifica, ela retira todos os metais pesados do ambiente, todas aquela química pesada do ambiente. Então ela é utilizada para purificar o ar, recomendado pela NASA. Imagina pela mãe André, então. Eu te digo para ter em casa, para também absorver as energias negativas. No trabalho, sem dúvida. Tenha lá um vasinho decorativo, pode botar uma fitinha, pode botar uma florzinha junto, mas tem a espada de São Jorge. E eu tenho uma pessoa, a dona Ilma, ela trabalha com 2 senhorinhas e elas têm um gênio terrível. Como fazer? Sem inferir a personalidade, sem inferir a integridade de ninguém, porque eu acho que ninguém tem esse direito. O que dá pra fazer? Pega uma espada de São Jorge, ó, embaixo do colchão onde a pessoa dorme, e isso vai deixar tranquilinha, tranquilinha. Faço isso, meu pai é de Ogum, tem um gênio terrível de vez em quando, a mãe levanta o colchão do pai, tá lá a espada de São Jorge. Quando tiver murcha, larga no verde e troca a espada. Isso vai trazer a tranquilidade, vai quebrar, porque Ogum é guerreiro, Ogum é batalhador, tem aquela energia latente forte demais e que às vezes atrapalha. Então a gente tem que ponderar. Tudo que é demais atrapalha, e até mesmo a energia. Então, que tenhamos a energia para guerrear em busca dos nossos objetivos, mas não para guerrear a todo momento, nem com um, nem com outro, nem com o próximo, nem no trânsito, nem com o colega, nem com os meus próprios pensamentos. Então, a espada de Ogum no ambiente de trabalho, em casa que purifica, e embaixo da cama onde tu dorme também te ajuda a ter aquele sono purinho, tranquilo, deixando as energias que não são muito boas lá para longe. Pode também usar para tomar banho de descarga, para limpar o teu ambiente. Só que daí pega uma espada e corta em 7 partes. Bota ali com a água, limpa ou toma banho do pescoço para baixo. Essas dicas, elas são infinitas. Então tá aí meu telefone para que você possa buscar aquelas dicas para aquilo que tu tá precisando. É o 994514736. Assim como um dia eu recebi essas dicas, hoje eu quero passá-las para ti. Hoje é um assunto bem importante. Também vou falar de bactérias, que eu adoro muito esse assunto, né? Mas vocês imaginem que existem bactérias, que são os glicocálices, que elas têm a capacidade de formar uma roupinha na volta delas e ela tem uma aderência tão grande, então ela forma um cálicezinho na volta dela, que é para que uma não faça fagocitose na outra, quer dizer, que uma bactéria não coma a outra. E também ela é super resistente. Mas existem vários micro-organismos que se depositam nas tábuas, principalmente nas tábuas onde vocês cortam os alimentos. Eu estou trazendo aqui o que existe de mais moderno e mais indicado em termos de tábua, né, que é uma pedra que ela não faz sulcos, né? E também existem as tábuas coloridas. Então quem puder ter as tábuas coloridas vai fazer assim: a que for vermelha é destinada para carne, a que for verde vai ser só para as hortaliças, as amarelas vai ser para frango cru, a bege para carnes cozidas. Mas em hipótese alguma pode entrar qualquer coisa de madeira dentro da cozinha. Por quê? Por causa que quando risca a madeira, ali dentro, aquele micro-organismo, é sério, gente, é um micro-organismo tão resistente, mas tão resistente, faz uma contaminação cruzada tão perigosa, porque se você cortar uma carne na tábua de madeira e depois, lavei, eu já lavei, lembra da asepsia que eu falei? Passei o sabão, passei tudo, até escova, ela tá limpíssima, ok, não tá nada, porque a bactéria, ela tem uma adesão, ela tem flagelinhos, ela tem
franjinhas, para vocês se entenderem melhor, né? Para ser uma coisa mais simples, que se cola ali, eu preciso viver. E ela trabalha em grupo, e elas trabalham em grupo e elas de uma fazem duas, elas têm uma fusão binária. E a gente pode até ver a geração dela, fazer o estudo da geração. Em 20 minutos elas dobraram e em 40 elas dobraram do dobraram. Elas fazem uma, duas, a gente não está vendo esse mundinho acontecer, mas está acontecendo dentro da sua tábua de carne. Aí de repente você vem ingenuamente e corta uma folha de alface que vai comer crua, né? Não vai para o cozimento. Então a bactéria vai para dentro de você, com certeza, e pode fazer o maior estrago. Então, nunca tábua de madeira. O ideal em casa é que seja, vocês vão dizer, tu tá louca, Rosaura? Não. O ideal em casa é tábua de vidro, tá? Existe tábuas de vidro grande, existe tábua de vidro bem lisinha, nunca comprem aquela que é porosinha, que é ruim de cortar, tá? Então, tábua de vidro em casa, sempre. Quebrou um pedacinho, bota fora e compra outra. É mais barato, tá? Se puder ter mais de uma e dividir para cada coisa, elas vêm até com desenhos às vezes. Essa é para carne, essa é para... Todo cuidado é pouco, gente. Porque aonde entrou uma bactéria da carne crua, de qual que seja, as azuis são tábuas para peixes, tá? As amarelas são tábuas para frango, as vermelhas são tábuas para carne. E assim vai. Então, você ingenuamente depois pegou e cortou um pão em cima daquela tábua que você acha que estava higienizada. Não. A bactéria, ela, oba, comida chegando. Porque o que ela vive? A 37 graus, que é a temperatura do nosso corpo, e ela vive do quê? De qualquer nutriente que a gente der para elas. É isso que elas precisam na vida, né? Qualquer coisa. Viu comidinha, ela vai colar na tua comidinha. Aí ela, né, vai pegar todas aquelas flagelinhos, todas aquelas coisinhas que ela desgruda e vai junto. Ah, quero essa comida para mim. E você vai engolir. E você vai engolir a bactéria viva, né? E pode dar o maior estrago, que é a tal da infecção intestinal, infecção que todo mundo passa mal, vai todo mundo para o hospital. Isso acontece tanto, né? Com alimento exposto. Ixi, tem muita coisa para dizer. E um dos alimentos mais perigosos, que tem uma bactéria que não mata nem no cozimento, é o arroz. Muitas pessoas acham que o arroz é a coisa assim mais inofensiva, né? Que a gente pode ter na cozinha. A gente prepara o arroz e a gente pensa assim, pá, vou deixar esse arroz nessa panelinha, né? Tampa com a panelinha e tampa com, às vezes até com cuidado de um paninho. E quando o fulaninho chegar, ele só bota o bife para passar ou alguma outra coisinha, faz uma salada e tal. O arroz já está pronto aqui. E a gente sabe que na temperatura que ele vai ficando no ambiente, ele vai ficando sempre soltinho, ele está abafado, né? Mas acontece o que a gente não sabe, que o arroz é tanto quanto perigoso como a maionese. Por quê? Existem bactérias que tu pode ferver 2 horas e elas não vão morrer. E elas não fazem, elas podem até diminuir o seu potencial de ação, né, para te fazer mal. Mas acontece que o alimento tem que ficar no mínimo em 60 graus. Por isso existem os termômetros que a gente usa, que tu coloca no alimento, nos testes de buffet, né, ou as pistolas, para ver se está em 60 graus, né? Tem que se manter a 60 graus para que a bactéria fique ali, ó, quieta. Ela tá, mas ela tá quieta. Só que o arroz tem uma bactéria que esporula. Ela se multiplica muito rapidamente. Então o que acontece? Fez o arroz. Eu vou deixar ali, não tem problema nenhum, eu tô com a minha geladeira abarrotada. Não vou tirar o arroz da panela, né? Ou já vou deixar prontinho antes o arroz, que depois é só aquecer, eu boto uma água para uma multidão. Pois aí é que tá o problema, gente. É justamente aquele arroz que vai caindo a temperatura, vai entrando numa temperatura ideal, que é a temperatura do nosso corpo, 37 graus. A festa. E quanto mais ficar fora da geladeira, mais bactéria. E vocês já sabem que quanto mais bactéria se consome, mais ela pode ser nociva, né? E criar uma patologia no nosso organismo. Então hoje fica a dica, né, da Rosaura, procure sempre um nutricionista, mas fique sempre com essa dica: arroz, fez, geladeira. Eu não posso guardar coisa quente na geladeira. Pode sim.
Pode sim. Os fabricantes hoje mesmo já estão coniventes com isso. Ah, mas eu boto na geladeira, cai a temperatura. Não faz mal, ela se recupera. O que não recupera é a tua saúde, deixar o arroz esfriando, né? Em poucos minutos, quando ele chegar na temperatura do teu corpo, 37 graus, já tá uma festa de bactéria. Baixando mais ainda, vai só multiplicando, e mesmo que bote na geladeira depois, elas ficam tudo dormindo e quando sai, lá vem elas de novo, porque tem bactérias que elas se multiplicam mesmo na geladeira. Ao buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo Antitraças Aerosol ou Cartela, qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br.